Dando sequência ao nosso primeiro vídeo, nós vamos falar especificamente de genética. O que é a genética? É o ramo da biologia. A biologia tem vários ramos, né? Um deles é a genética, que estuda as características que são transmitidas de uma geração para outra. Ou seja, porque a gente é parecido com o pai da gente, com a mãe, com o vô, com o tio, né? E alguns até com quem não deveria. Mas essas características, elas são transmitidas através dos genes. Hoje é muito fácil chegar e falar de genética com vocês, a gente falar de genes, falar da transmissão da característica, se ela é dominante, se ela é recessiva, mas isso precisou ser estudado por alguém, precisou começar a ser estudado por alguém. E foi esse nosso amigo aqui, esse monge, né, Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele é conhecido como o pai da genética. Por quê? Foi ele que começou os estudos da genética, né, para que a gente tenha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Ele escolheu, para poder fazer os estudos dele, as ervilhas de cheiro, que são as Pisum sativum. Lembrando, só vamos dar um gancho lá na puxada do primeiro ano agora, porque vai ter Enem, vai ter vestibular, né? O que nós temos aqui é um nome científico, né? Nome científico, é escrito em latim, ele é formado pelo gênero e a espécie, primeiro nome sempre com letra maiúscula, segundo com letra minúscula. Sempre precisa ser destacado no texto, como a professora escreveu à mão aqui, eu precisei sublinhá-lo. Nós poderíamos digitar ele em itálico, ele em negrito, né? Então o que nós temos aqui é o nome científico. Aí aqui já é categorias taxonômicas de Linneu, né? Mas vamos só, isso aqui foi só para puxar um ganchinho. Como diz a minha filha que está aqui segurando o celular para mim, eu falo demais. E o Eduardo vai concordar com isso, que ele disse que eu falo demais também. O que Mendel levou em consideração para escolher ervilha? Por que ele escolheu ervilha e não outra planta, ou um animal, ou ser humano? Por quê? Primeiro, elas eram de fácil cultivo, então se é fácil cultivar, é fácil para ele plantar e ter sempre essas plantas. Elas apresentam muitas sementes, algo bem interessante e importante, ciclo de vida curto. Ele consegue ver várias gerações. Então, ciclo de vida curto. Características bem variadas, bem visíveis e bem distintas. Eles conseguiam ver como é que era a flor, as cores da flor bem variada, as sementes, né, cores diferenciadas, a vagem também, o tamanho, se é alta, se é baixa. Então, as características são bem visíveis e distintas. Fácil polinização artificial. Então, essas características aqui, lembrando, lá do segundo ano, polinização é o grão de pólen que vai de uma planta para outra para que ocorra fecundação e depois nasce o fruto, né, gente? Só para lembrar lá, puxando um ganchinho aqui. Como é que ele fez esse estudo? Né? Como é que ele realizou esses estudos? Primeiro, lembra que eu disse que o ciclo de vida é curto. Primeiro, ele observou 6 gerações. Então, 6 ciclos de vida das ervilhas por autofecundação. Por quê? Ele queria os indivíduos puros. Para ele ter os indivíduos puros, ele precisou segurar elas num local só. E aí, ele passou a ter os indivíduos puros, com sementes amarelas e sementes verdes. Alguns livros trazem as plantas altas e as plantas baixas, que também é outra característica que ele estudou, né? Então, nessa primeira geração que ele cruzou, ele chamou de geração F1. E todas elas que vieram deste cruzamento, depois das 6 gerações aqui, foram totalmente amarelas. Mas ele chamou de híbridas, né? Por quê? Porque elas vieram de um cruzamento de amarela com verde. Ele não sabia ainda que era a heterozigota que a gente fala hoje, mas ele sabia que estava misturado ali. Né? Então, vieram 100% amarelas, mas híbridas. A professora fez um esqueminha aqui, mostrando esse cruzamento que Mendel fez, que são as plantas amarelas puras, as plantas verdes puras, então ele chamou isso de geração parental, que deu origem a 100% de plantas amarelas, geração F1. Então, essa geração F1 se autofecundou e aí vieram as plantas da geração F2. 3 amarelas e uma verde. A gente diz que é 3 para 1, né? E aí, então,
ele viu que a característica recessiva voltou a aparecer, né? E aí, o que diz a primeira lei de Mendel? Ela também é conhecida como a lei da segregação dos fatores. O que ela diz? Que todas as características que determinadas por genes nos seres vivos, elas se segregam, se separam para a formação dos gametas, sendo que metade vem do pai, metade da mãe, né? Um gene para cada um, por isso que nós somos essa mistura toda, né, gente? Aí a professora trouxe 2 exemplos aqui de como a gente vai trabalhar essa lei de Mendel, né? Como é que ela vai aparecer pra gente? Como é que a gente vai usar isso com as nossas características? Vocês ouvem a Giovana no fundo, tá, gente? Esse bar, bu, bar, é sonoplastia, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Pra gente. Gravando. Então, aqui no exemplo 1, um casal onde a mulher tem olhos castanhos, característica dominante. Na sala de aula nós já tínhamos até visto isso, né? Que o castanho era dominante sobre o claro, sendo heterozigota. Então, como é que esta mulher aqui, ela dentro dos parzinhos de letra, ela é heterozigota. Ela é A grande, A pequeno. E o homem que tem olhos azuis. Se o castanho é dominante, o azul não tem outra opção para ele. Ele é recessivo. Então, este homem aqui vai apresentar olhos com esta característica genética. Eles querem saber se eles vão ter filhos de olhos claros ou não. Como é que a gente vai fazer isso usando o exemplo de Mendel? Existe um diagrama chamado diagrama de Punnett, ou joguinho da velha, que funciona desta maneira aqui. Eu tenho os genes da mulher, eu tenho os genes do homem. Ou vice-versa, isso não ia mudar o nosso resultado. Como é que eu vou fazer esse diagrama? Eu vou sempre juntar este com este aqui e preencher meu primeiro quadradinho. Como eu estou trabalhando aqui com características dominantes e recessivas, o A grande vai sempre ficar na frente do A pequeno, porque esse determina o dominante e esse determina o recessivo. Este aqui eu vou juntar com este também e vou preencher o meu segundo quadradinho. A pequeno, A pequeno. Agora eu venho para a linha de baixo. A grande, A pequeno e A pequeno, A pequeno. Como é que são esses filhos? Nós vimos lá no enunciado do problema que o dominante era o castanho. Então, quem tiver a letra grande vai ter olho castanho. Aqui nós podemos trabalhar com porcentagem ou com fração. 4, né? Então, vou fazer 2/4 de 4, 2, ou 50% vão apresentar olhos castanhos. E os outros 2/4 ou 50% vão apresentar olhos azuis. Vai ser basicamente desta maneira que a gente vai trabalhar a primeira lei de Mendel, né? Eu trouxe um probleminha bem simples. Talvez vocês estão achando difícil agora porque faz primeira vez que a gente está fazendo, mas depois de fazer 58 a gente vai achar facinho.